Olá, amados, estamos retomando aí os estudos de Romanos e convido você para agora já abrir a palavra em Romanos capítulo de número 11. Nós vimos aí até o capítulo 10 no último encontro, então vamos dar seguimento, né? Nós estamos aqui vendo questões assim muito interessantes, né? A questão da justiça, a questão de como ser aceito perante Deus. Então são situações, são perguntas que todo ser humano faz. E é importante que nós a façamos também. Como eu posso ser aceito por um Deus que é justo, correto? Que justiça eu posso apresentar para Ele? Então, Romanos vai dizer que não há nenhuma justiça que eu possa apresentar para Ele, exceto a justiça de Cristo. Essa justiça eu posso apresentar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Muito bem, convido então para a gente poder fazer uma oração introduzindo, né, realmente esse momento aí. Pai querido, obrigado porque a gente pode ler Tua Palavra, obrigado que Tu deixaste registrado coisas maravilhosas escritas pelos Teus servos, como essa carta de Romanos, né, que Paulo escreveu. Muito obrigado porque em todas as coisas Tu pensaste na gente e também ao deixar isso escrito, Tu queres nos ensinar algo. Ensina-nos, Pai, fala conosco. Que o Teu Espírito Santo agora venha sobre nós e nos dê entendimento e clareza daquilo que está escrito, para que, ó Deus, todo espírito de confusão, de perversão, de angústia, de qualquer forma de ataque do mundo das trevas agora seja rechaçado, porque eu repreendo em nome de Jesus todo ataque do maligno sobre a vida de cada um, aqui agora, nesse momento, nesse lugar. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá, gente. Romanos capítulo número 11. Paulo inicia esse capítulo aqui com uma pergunta que certamente os eleitores de Roma iriam fazer, que é o versículo 1, né? Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? A razão para essa pergunta é que nos capítulos, ou no capítulo anterior, Paulo mostrou 4 razões pelas quais Israel não tinha aceitado Cristo como sendo o Messias, como sendo Cristo, o Messias prometido. Quais eram essas reuniões? Só para recapitular rapidamente. Primeiro, eles tinham zelo, mas não tinham entendimento. Eles não se sujeitaram ao caminho da justificação de Deus. Deus propôs um tipo de justificação. Eles acharam isso um absurdo, porque isso não fecha, não queremos. E eles pensaram que a vida eterna era adquirida pelas obras da lei, né? E 4, eles foram, na verdade, incrédulos e duros de coração, né? Duros de coração. Essa, na verdade, esse último elemento talvez é o fator principal aqui, porque os outros primeiros, né, aconteceram. Essa incredulidade de Israel levanta uma outra questão. Mas então, será que tudo isso significa que Deus rejeitou totalmente seu povo? Afinal de contas, né, a nação de Israel, aqueles que eram descendentes de Abraão, com quem Deus tinha feito uma aliança. Será que nenhum judeu se salva ou se salvou, então? Paulo aqui, né, obviamente pela intermediação, pela inspiração de Deus, ele responde a essa pergunta. E nós vamos agora, então, dar uma olhadinha nessas questões levantadas pelo nosso apóstolo Paulo. Vamos lá então, gente, vamos ler os versículos até o versículo 10. O futuro de Israel. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram todos os teus profetas, né? Arrasaram os teus altares, só fiquei eu e procuram tirar minha vida. Elias se queixando perante o Senhor. Que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora no tempo de hoje sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca? Isso não conseguiu. Mas a eleição o alcançou,
e os mais foram endurecidos. Então, para alguns veio a eleição, para outros veio o endurecimento. Como versículo 8 agora, como está escrito, Deus lhes deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, isso até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhe os olhos, para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Um texto um pouco duro esse finalzinho aqui, né? Mas vamos lá então, gente. Paulo então responde a pergunta inicial do versículo 1. De jeito maneira, nem se cogita uma coisa dessa. E em seguida ele expõe mais uma vez esse conceito de remanescente fiel, que era um grupo de judeus crentes que havia, mesmo na época de Paulo, havia judeus crentes, isso dentro da nação de Israel, judeus eleitos pela graça de Deus, e não por obras, né? Como foi tratado e visto lá em Romanos capítulo do número 9, versos 6 até o 13. E Paulo mesmo, ele diz assim, eu sou um exemplo da existência desses judeus crentes, lá no versículo 1, né? Eu também sou descendente dos filhos de Israel. Paulo era um judeu autêntico, embora ele tenha nascido fora da Judéia, tá? Na dispersão, na cidade de Tarso, que fica lá na província de Cilícia. Mas ele era um judeu, né, vamos assim dizer, original, ele não tinha mistura. Paulo havia se tornado cristão depois que ele estava perseguindo os crentes, os cristãos, e isso de uma maneira muito fervorosa. Ele era um fariseu muito fervoroso e achava que fazendo isso, perseguindo os discípulos de Cristo, ele estaria, na verdade, cumprindo a lei deles. Dessa maneira, ele estaria alcançando a sua vida eterna que ele tanto desejava. Se Deus tivesse rejeitado Israel totalmente, nenhum judeu teria se convertido para Jesus, né? E nenhum deles iriam crer que Jesus Cristo era o Messias. Mas havia um remanescente, o remanescente fiel, né? Que inclusive já existia na velha aliança, na antiga aliança, tá certo? Sempre existiram outros, assim como Paulo, mesmo dentro da nação de Israel. E Paulo aqui cita o episódio na vida do profeta Elias, né? Isso está lá em 1 de Reis, capítulo 19, versos 10 até 14, onde Elias murmura e lamenta, mas olha aí, ó, Senhor, estão me perseguindo, estão querendo me matar, só eu estou aqui servindo a Ti, Senhor. Como é que pode uma coisa dessa? Aí Deus vai lá e responde para ele, escuta, Elias, o negócio é o seguinte, cara, estou parafraseando, claro, eu deixei 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, ou seja, tem 7.000 crentes no meio do povo de Israel. O que tu está falando aí, cara? Né? Levanta daí e anda. Como eu falei, estou parafraseando, né? Então, haviam crentes, ou melhor dizendo, haviam pessoas convertidas a Deus, né? Porque crente é um termo mais neotestamentário, mas haviam pessoas convertidas ao Senhor já na época de Elias, quando ele achava que não tinha mais ninguém. E o ponto de Paulo era exatamente esse, que embora a nação de Israel sempre se mostrou desobediente, se mostrou idólatra, incrédula, eles sempre tinham algo contra, né, essa graça de Deus, porém sempre havia também um resto de judeus que eram fiéis a Deus. Isso em todas as épocas, ou seja, mesmo na época de Elias, mesmo na época de Paulo, Deus tem no meio, né, da sua, entre aspas, igreja, porque a gente pode dizer assim que na época de Paulo o judaísmo, ou os judeus eram como que a igreja. E se a gente parar um pouquinho para pensar, não é assim também que acontece hoje em dia. Você está numa igreja e você está nessa igreja e você percebe que pessoas à sua volta não fazem coisas que demonstram o temor de Deus. Pessoas à sua volta aprontam, né? Usam drogas, extorcem os outros, logram os outros, tiram a grana onde eles podem, sonegam, e aí posam de crente na igreja, dizendo que são cristãos, que eles, né, afinal de contas, nasceram dentro da igreja, foram batizados, foram confirmados, foram sabe lá o que, tudo mais. Ah, não, eu participo do coral, participo de reunião, até da reunião de oração estou participando, como é que tu não me diz que eu não sou crente? Tem gente que pensa que é. E se a gente parar um pouquinho para analisar e na verdade não vamos falar dos outros não, vamos ver dentro do nosso coração, o que nós estamos fazendo.
Você é um crente sincero? Né? Você realmente tem a graça do Senhor sobre a sua vida de uma maneira especial e poderosa? Também no tempo de hoje nós temos um remanescente santo dentro das igrejas. Né? Paulo, ele lembra dessa questão do Elias ali, da pergunta e da resposta do Senhor, e usa isso como se referindo ao tempo dele, no caso, Paulo ali, né? No tempo dele também tinha crentes. Se Deus tivesse rejeitado totalmente o povo de Israel, nenhum judeu teria crido na pregação do Evangelho e teria se convertido a Cristo. Mas mesmo nessa época que Paulo escreve aqui, milhares deles já tinham aceitado a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e eles estavam espalhados em muitas igrejas. Lembra que quando Paulo fala aqui, né, os discípulos de Jesus ali, que estavam só concentradinhos lá em Jerusalém, eles já foram dispersos, já tiveram que sair por outros lugares, outras cidades e outros países. Ou seja, então a palavra do Senhor já estava sendo espalhada para o mundo. E judeus de todas as regiões do mundo estavam tendo a oportunidade de ouvir essa palavra maravilhosa. Tá certo? E Paulo ainda acrescenta que esses judeus, eles foram eleitos pela graça de Deus para a salvação. Lá no versículo 5, a parte final ali, eleitos segundo a graça, né? Ou segundo a eleição da graça. E aí Paulo conclui esse trecho aqui, colocando algumas coisas. No versículo 7, né? Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Ou seja, o que ele buscou? Ele buscou a salvação. Só que buscou nos caminhos errados, então Israel não conseguiu a salvação. Do jeito que ele estava caminhando, ele não tinha como, tá certo? Porém, ali diz o quê? Mas a eleição o alcançou, ou seja, mesmo ali dentro do povo de Israel, haviam alguns que eram eleitos, tá certo? E os outros, só que os outros foram endurecidos. Os eleitos alcançaram salvação, os demais, os não eleitos, eles foram endurecidos. É uma palavra estranha, difícil, né, de a gente conseguir entender. Paulo cita Isaías aqui como prova daquilo que ele está dizendo. Profecias que Deus já teria dado de que ele haveria de endurecer os judeus por causa da sua incredulidade, né? Então, amados, lá em Isaías 29, verso do número 10, ele vai dizer o seguinte: porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, olha só, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendeu a vossa cabeça, que são os videntes. Então Isaías mesmo já está dizendo aqui que Deus fechou os olhos, vedou, né, a visão, o entendimento dessa turma toda que se achava, se estava colocando. E aí em Salmo 69, os versos 22 e 23, ele vai dizer o seguinte, 22 e 23, sua mesa torne-se-lhes diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Obscureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e faze que sempre lhes vacile o dorso. Se vocês olharem o que Paulo diz aqui em Romanos, é mais ou menos isso aí, né? Nos versos ali, versículo número 8. Deus lhes deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o fim, até o dia de hoje. E a referência de Davi no versículo 9, torne-se-lhes as mesas em laço e armadilha, em tropeço e punição. E aí, continuando aí no versículo 10, escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Então aqui nós temos, né, uma situação bastante dramática do que Deus faz. E Deus, ele na verdade, ele sabe muito bem o que faz. Nós é que não sabemos, nós é que não entendemos, e nós é que gostamos de contra-argumentar. Por que Deus elege alguns e condena outros, sabe? A gente faz um monte de argumentos para tentar justificar, muitas vezes, um pensamento nosso que é contrário à palavra do Senhor. Quando a gente procura muita justificativa para justificar, para tentar contra-argumentar aquilo que a palavra de Deus diz, nós, na verdade, estamos mostrando que nós não somos crentes eleitos. Então, aí temos que parar para pensar um pouquinho, o que eu estou fazendo, o que está acontecendo, que negócio é esse, o que está rolando aí. Nós precisamos nos converter, para que
possamos dizer, olha, esse cara realmente é um eleito. Também quem somos nós para dizer quem esse é eleito, esse não é? Isso é o Senhor quem vai dizer, né? Mas no teu coração você sabe se é um eleito ou não, porque o Espírito do Senhor testifica que nós somos filhos de Deus. Então aquele que é eleito, ele sabe que ele é eleito, porque ele sabe que ele é filho de Deus. Todo filho de Deus é um eleito. Paulo então vai continuar ali no versículo 11 em diante, ele vai falar sobre a queda de Israel, tá certo? Vamos ler 2 versículos ainda, que dá um tempinho aqui. Ele diz assim, ó, pergunto, pois porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, aqui está dizendo o quê? Que Paulo coloca os seguintes termos. A queda dos judeus, ela trouxe salvação para os gentios, para nós. Né? O tropeço deles, na verdade, foi transgressão. Eles tropeçaram porque eles transgrediram. Eles não tropeçaram porque, acidentalmente, eles falharam e não conseguiram chegar à fé. Não, não tem nada disso. Não. Eles deliberadamente decidiram transgredir. Eles caíram porque eles transgrediram. Então, na verdade, não foi nem bem um tropeço, foi uma queda. E Paulo diz assim, que através disso veio a salvação para os gentios, versículo de número 11. E aí ele vai continuar dizendo que isso vai causar, no futuro, a plenitude dos judeus, né? Que será a conversão daqueles judeus que existirão quando Cristo, o Messias, o filho de Davi, vir. Um pouquinho antes da sua vinda, haverá uma conversão muito grande dos judeus, tá certo? Porque Paulo diz assim, imagina se eles tropeçarem através dessa queda, gentios vieram à fé, imagina se esses judeus se converteram. Que grande momento não será esse, né? Esse negócio vai ser quanto ali no versículo 12 final, a plenitude, vai ser uma coisa da plenitude, da manifestação plena da graça do Senhor. E aí nos versículos 13 em diante, ele vai falar sobre como esses judeus, eles haverão de ser reestabelecidos. Eu quero agora deixar ainda uma pergunta para você. O que exatamente você tem feito daquilo que Deus tem falado para você? Nós temos ministrado essa palavra durante um bom tempo. E a pergunta que eu queria deixar, isso aqui tem feito diferença na sua vida? Porque se não tem feito diferença, meu amado, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está muito errada. E eu preciso perguntar para Deus, o que está acontecendo? Será que o meu coração está duro? Será que eu não estou deixando essa palavra entrar aqui dentro e fazer a grande diferença que ela pode fazer? Eu creio que seja isso. Então é tempo de parar um pouquinho, olhar para trás e se perguntar o que eu estou fazendo com aquilo que Deus tem me ensinado. Porque se eu não tenho sido uma pessoa melhor do que antes, eu provavelmente não estou aprendendo muita coisa. Sabe lá se eu estou aprendendo alguma coisa. Eu sou um chamado para caminhar com o Senhor. Esse é o chamado que Deus me deu e para você também. Pensa nisso e, se for necessário, agora mesmo, dobre os seus joelhos e peça perdão ao Senhor por não ter sido aquele filho que você deveria ser, ou por quem sabe nem ter sido ainda um filho. E talvez seja o momento de entregar-se a Ele e de se tornar filho. Mas a todos quantos o receberam, a Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador, esses receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, obrigado, porque a gente sempre pode achar uma alegria enorme na Tua Palavra. Se a gente vai ler, pesquisar, né? Se a gente vai atrás, orar, meditar nessa palavra, como é gostoso, Senhor. Saber que lá Tu tens palavras de vida, vida eterna, vida plena. Tu tens algo que preenche o coração. Isso é maravilhoso, Deus. Obrigado por esse momento. Obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Abençoa a vida de cada um que está junto comigo, orando, falando contigo. E derrama o poder da presença do Espírito. Derrama a Tua unção, Teu fogo e a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Fiquem na poderosa, maravilhosa, gostosa paz do Senhor Jesus Cristo.